A terceira temporada de White Lotus finalmente chegou ao fim e finalmente aconteceu alguma coisa nessa série. Eu não aguentava mais a enrolação e a gente vai falar bastante disso aqui no Veredito. Estou junto de Marcelo Hessel e da minha amada Bruna Nóbrega. Pela primeira vez juntos no canal. E deixando ela com vergonha logo no começo do vídeo. Que ódio. E aí, gostaram? Olha, o último episódio é bacana, né? 1h30 de episódio, aí um longa-metragem para encerrar as coisas e tal. Obviamente a temporada não acontece muita coisa, mas tem uns momentos aí, né, que meio que definem sobre o que é o lance da suruba no meio da temporada e tal. O grande mistério sempre tem essa coisa, quem matou e tal, tipo... É uma série que ao longo das 3 temporadas faz uma coisa do whodunit, misturado com comentários meio sádicos, assim, né? Tipo, morais sobre o universo dos ricos e tal. Então, tipo, eu acho que a fórmula ela é sólida por si só e continua mantendo o interesse das pessoas por si só. Mas, assim, acho que tem que botar um pouco mais de empenho nessa coisa da escrita aí, né? Não dá pra você ficar sempre, em toda a temporada, nesse lance, banho-maria, né? Tipo, tudo muito circular, muito repetitivo e tal. As coisas não acontecem, vai acontecer só no final. Tipo, isso testa um pouco a paciência das pessoas. Sim, falando sobre essa escrita, né? Eu acho que o interessante de White Lotus são realmente os personagens e você vê o desenvolvimento deles e esses estereótipos e bem caricatos de ricos que vão pra esse resort. Só que o que eu senti da terceira temporada, que talvez tenha me desprendido um pouco, apesar de eu ter gostado, foi que vários personagens que a gente viu aqui foram meio que reciclados de outros personagens que a gente viu em temporadas anteriores. Eram o mesmo elemento que compunha ali, mas com uma cara diferente. Então, acho que isso acabou desgastando um pouco. Mas, de modo geral, eu ainda me prendi, assim, com os personagens do que estava acontecendo. Eu acho que tinha núcleos que eu gostei mais, núcleos que eu gostei menos. Especialmente pra mim, assim, eu gostei muito de acompanhar as amigas loiras e a família. A família são personagens detestáveis, mas eles são detestáveis com convicção. Então eu tava assim, ok, eles estão nessa, eu vou embarcar, e eu embarquei na loucura deles total, e eu acho que as amigas tiveram um desenvolvimento interessante ali, porque elas são mulheres complexas, isso eu sim, tipo, eu acho que elas têm, elas fazem as fofocas delas, às vezes uma fofoca da outra, elas brigam, elas têm inveja, mas aí elas acham um meio em comum, sabe? Eu acho que é uma coisa mais humana, eu acho que elas foram um pouco menos superficiais, talvez. Comparando com as outras 2 temporadas, eu sinto que a primeira temporada de White Lotus funciona muito bem como um grande estudo de personagem, assim, e é muito parecida com a terceira nisso de não acontece nada e aí chega no final essa grande catarse. E a segunda temporada eu senti uma evolução, a segunda temporada já funciona como uma série, ela não é só o estudo de personagem, aí pro segundo episódio já tá rolando treta, alguma coisa, você já tá sentindo essa tensão acumulando. E a terceira temporada parece que regride nisso. É muito esquisito pra mim, que eu falei, pô, a primeira temporada os caras estavam entendendo ali o formato, na segunda, agora chegamos no máximo do potencial. Aí vem a terceira temporada e me prova do contrário. E eu acompanho muito isso que a Bru tá falando de núcleos que me agradavam. E aí falando, eu concordo com as amigas loiras, mas aí puxando pro lado negativo, eu detestava toda vez que aparecia o Gaitok em cena. Que personagem insuportável, cara. Ele era só chato, bunda mole, todo o arco dele, e ainda se dá bem no final. Todo o arco dele eu acho chato. O Alton Goggins também, que eu acho um ator incrível, que, pô, tá bem demais em Fallout, que tá fresco na memória. Um cara que tem uma carreira legal, assim, e podia ter... E tem um personagem que poderia ser muito legal, mas a primeira vez que eu fui me interessar pelo personagem dele, nem foi por causa dele, foi por causa daquela cena com o Sam Rockwell, que é incrível. Essa cena é absurda, genial, assim, parabéns quem escreveu. Mas todo o resto da jornada dele só vai ficar legal do 7º pro 8º episódio. Então, senti que faltou coragem ali pra dar uma mexida nas coisas logo nos 3 primeiros, né? Vou fazer o advogado do diabo aqui. Eu acho que essa coisa do ritmo, da cadência da série, ela se justifica em algum momento, e se justificou na primeira temporada, porque é uma questão de você transportar o espectador para uma dinâmica de resort. Então você tem uma repetição de coisas e é muito circular, com nada acontecendo, porque é isso, né? Você tem o personagem acorda, toma um café, vai pra beira da piscina, aí tem os coquetéis no fim da tarde, aí à noite alguma coisa, encontra alguém, não encontrou ninguém, vai dormir, o dia seguinte é a mesma coisa. E aí ao longo disso você percebe que os personagens são forçados a entrar em contato consigo mesmos. E aí vem toda essa coisa moral e toda essa coisa do... Cara, os personagens eles não se suportam a si mesmos. Então, tipo, tem gente que vai enlouquecer, tem gente que vai transcender. Na primeira temporada tem um menino que escolhe ficar no Havaí e tal. Achei que isso fosse acontecer, porque tem toda a trama da menina nessa temporada meio por essa direção.
Então, tipo, as coisas não acontecerem, entre aspas, isso poderia se justificar. O problema é que nessa terceira temporada você tem situações que pedem que as coisas aconteçam, mas não acontece nada. Então, sei lá, o segurança do hotel, que é o pior personagem, porque a situação dele é a pior. Ele fica metade da temporada e fala, caralho, perdi a arma, o que eu vou fazer? E ele só toma uma decisão e acontece alguma coisa no sexto episódio. Quando ele vai, ele pega a arma de novo. E ele fica nos dates com a menina lá e não acontece nada também. Então, assim, tem alguns personagens que não tem material suficiente pra eles. Então, os personagens sofrem por isso. O caso do Alton Goggins é o principal. Porque, tipo, é um puta ator. Você tá numa situação em que o personagem tá delirante ali. E isso pode gerar muita situação ali. Gera uma situação na hora da cobra e tal. Mas, assim, parece tudo muito gratuito e tal. E o lance do cara que, obviamente, né, a gente não sabe o passado dele. Mas como ele sabe atirar e tem o lance dele com o Sam Rock e tal, fala, bom, o cara, sei lá, veterano do Afeganistão, sabe, tem bagagem militar, alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo você tem que comprar a ideia dele ser traumatizado e tal, essa coisa não superada da infância, fala, puta, velho, muito, muito ralo, entendeu? Material muito ralo, assim. Então eu acho que nessa temporada perde um pouco nisso, assim. Até acho que é por aí. o próprio glorioso Lúcio Malfoy, né, o Timothy, que pra mim é a mesma coisa. Ele tem lá esse background de, ele fez alguma coisa errada, algum esquema de lavagem de dinheiro, qualquer coisa desse tipo. E aí a gente tem 4 episódios dele chapado. E é só isso. É só ele chapado e ele fica lá, e aí ele erra o nome dos filhos, faz não sei o quê. E é sei lá, é um alívio cômico que você não dá risada. Você só fica bravo porque, pô, pelo amor de Deus. Ele só serve pra ser o arenque vermelho, né? Você tem essa coisa de roteiro, que é o Red Herring, pra falar, olha, tipo, a trama tá vindo por aqui, hein? Tem assassinato, tem tiroteio e tal, e esse maluco aqui tá, tipo, vidrado e na pulsão de morte. Vamos ficar de olho nele. Aí, por conta disso, você deixa de ver outras coisas, que é onde realmente a solução tá caminhando. Então, o personagem só serve pra isso. Não, mas assim, a série vai dando alguns indícios em alguns momentos, né? Teve toda a história da Chloe e do... Eu esqueço, né? O Alton Goggins, que... É o Rick. Não é a Chloe, é a Chelsea. É Chelsea. Melhor personagem, inclusive. Ela é perfeita. Só que aí vai lá e ela fica repetindo. Coisas ruins acontecem em trios, coisas ruins acontecem em trios. Então você já tá indo também um pouco nisso, né? Tipo, você vê que o Timothy, ele tá um pouco, tipo, ele tem toda a história da morte ao redor dele por muitos episódios, mas a série também vai dando os indícios. E a gente até comentou em casa que, tipo, quando chegou o episódio 7, a Mookie vira pro Guy Tok e fala assim... você precisa se impor, você precisa, tipo, tomar uma decisão. A gente já falou, pô, ele vai ser o responsável por matar no final. Porque dá um presságio ali que você já meio que espera. Mas é isso, ele só serviu pra matar e coitada, a Lisa só serviu pra chamar os fãs de K-pop pra essa série. Sabe uma coisa que eu gosto? Assim, seriado da HBO tem muito uma tônica e isso se repete o tempo inteiro nesses seriados de dona de casa e de gente rica, né? Você tem muito uma coisa do escândalo, do sexo, e aí depois isso conclui numa coisa moralizante, né? Então, por exemplo, seriado da HBO sempre vai ter sexo, nudez e tal. Eu achei interessante nessa temporada que eles inverteram uma dinâmica que o sexo proibido e tal acontece entre 2 homens e não entre 2 mulheres. Se fosse Game of Thrones, você teria o Tyrion, você teria o Daemon transando com 2 irmãs e tal, e ninguém ia falar nada, porque a fantasia masculina é bem aceita. Nesse caso, como a fantasia invertida, virou toda a celeuma da série. Então a Duke University, sei lá, acho que eles fizeram um comunicado lá, falaram, pô, você tá associando o nosso nome com incesto e tal. Tipo, virou toda uma questão dessa série. Rolou isso? Rolou uma coisa assim. Rolou toda uma questão dessa temporada por causa disso, mas é porque eles inverteram uma fantasia que todo mundo aceitava normalmente. Então eu acho que tem o lance do sexo, tem o lance da nudez, aí depois aparece um monte de mulher pelada lá no bacanal do Sam Rockwell e tal. E aí o final moralizante. Isso é tônica clássica de série da HBO. De canal fechado que aproveita o lance de ser fechado para você botar um monte de sexo. Só que é aquele sexo puritano americano. E aí o que acontece? Nesse caso é uma série que eu acho que é um pouco especial, porque ele faz isso, mas ele faz isso sabendo o que está fazendo, então é meio irônico, e aí o final ele caminha por uma coisa meio sádica. Aí eu já acho mais interessante, porque é um tipo de humor que eu acho que combina com o Mike White, é um tipo de humor que a gente não vê o tempo inteiro na televisão, e eu acho que isso é o grande espírito dessa série. Então, a partir do momento que eles mataram a Tânia na segunda temporada, você fala, cara, tipo, agora abriu a porteira, pode acontecer qualquer coisa aqui, tipo, de você pegar os personagens mais queridos e você coloca ele nesse jogo sádico aqui, entendeu? Eu acho isso interessante do ponto de vista do humor. E eu acho que é um final da hora pra Chelsea e pro Alton Goggins, apesar de ninguém ter gostado. Eu fiquei mal triste. Não, eu fiquei triste, mas eu acho que fez sentido com a história que eles construíram. E aí, tipo, aquela imagem final dos 2 mortos eu achei muito bonita, querendo ou não. O plano que eles estão boiando lá é bonito pra caralho. Então, exato. E forma o Yin Yang, que ela fala um monte, né? Então tem, vamos acabar juntos. No final, eles tiveram uma história trágica. Foram Romeu e Julieta dessa temporada.
Mas eu achei que se justificou no final. Assim, eu achei que justificou e, assim, eu achei que eles iam pra frente com o Lachlan morrendo também. Porque, pô, mas o Timothy, ele não vai sair. Os ricaços mesmo, eles não sofrem, né? Então, mas aí eu acho que seria pesar demais no lance moralista, entendeu? É. A série meio que flerta com uma coisa, olha só, lição de moral aqui e tal. É tipo, não vai até o fim, não é aquela coisa, ai, olha só, que terrível e tal. Não é terrível, é só uma coisa budista ali, ó. Você tem um sofrimento no mundo e tal, lida com o sofrimento, tem um amor também, tá tudo certo. Acho que a única subversão desse moralismo que a gente tem talvez seja a narrativa da Belinda, que ela termina meio cuzona, né? Adorei o final dela. Eu adorei também. Foi o ciclo perfeito que começou na primeira temporada, que a Tânia foi lá, criou toda a expectativa de abrir um negócio com ela, não sei o que lá, e aí depois só largou, e aí agora no final da terceira ela fez isso. E a série parece que tá se construindo como trilogias, apesar de ser meio antológica. Então aqui ela parece que encerra o arco que começou lá na primeira temporada, pelo menos dessa história da Belinda e da Tânia, etc. E se encerra da mesma forma, um ciclo, né? Falam que a quarta temporada vai ser All Stars. Eu fiquei curiosa, seria interessante. Mas então, eu acho interessante, eu acho que faz sentido, porque a série joga muito numa coisa de personagens pitorescos e é o grande sustento da série, né? Você não tem muita substância do ponto de vista aí das viradas de roteiro e tal. Mas você tem em termos do colorido dos personagens. Então, tipo, a Chelsea foi o grande nome da temporada, porque os diálogos eram sempre muito espirituosos, e ela... uma puta presença e tal. Então você depende demais dos personagens serem autossuficientes do ponto de vista aí, dessa coisa pitoresca e tal. Acho que faz sentido ser um All Stars. No caso da Belinda, achei interessante. Lá em casa a gente tava meio assim, tipo, puta, agora ela vai juntar com o Pornchai e eles vão ficar juntos. Eu falei, puta, acho que não vai ser isso não, velho. Acho que ela vai pegar o dinheiro e dar o pé na bunda dele. Porque é isso, é sobre privilégio, é sobre o que o dinheiro faz com as pessoas e tal. Então é isso, velho. Ficou rica, vazou, entendeu? É que nem ganhar na cena e não contar pra ninguém, assim. Ela conheceu o cara 7 dias. Se ficasse com ele, tava errado. Eu ia julgar. Foi só um rolê. Não, e ela fica mais interessante como personagem no final, né? Sim, exato. E toda a virada da cena que eles estão negociando com o Greg, né, o ex-marido da Tânia, eu acho sensacional. Que ela levanta e fala, não, você tá maluco pro filho dela. Aí ela sai toda batendo o pé, não sei o quê. Aí chega o filho, ela fala, não, na real, você faz isso daqui. Falei, caralho, não esperava. Então achei da hora. E acho que antes da gente partir pros finalmente aqui, queria destacar também a Piper. No. Não. Oh, it's a tsunami. Não dá pra não falar da atuação da... Qual que é o nome dela? Da Carrie Coon. Da Carrie... Não, essa da é Parker Posey. Da Parker Posey. Ah, sim, da Parker Posey, lógico. Piper, não! Primeiro você tinha falado que você tava irritado. Não, é irritante, mas é muito bom. Eu gostei muito. Não, ela é perfeita. E você pega todo o vídeo de pré, sobre qualquer entrevista dos personagens, eles estão falando, eles estão imitando ela. É a pergunta fácil, assim, tipo, qual que é a sua imitação da Parker Posey? Aí tem lá o Patrick Schwarzenegger falando, Piper, não! E ele falando que a gente não conseguia gravar porque ela era muito engraçada. E, cara, é tão ridículo que funciona, assim. Que acho que é uma vibe White Lotus, né? Mas encaminhando pros finalmente, acho que amadurecendo um pouco as ideias nessa discussão, assim, acho que o White Lotus funciona mesmo não acontecendo nada, por ser esse estudo de personagem que a gente tava falando. E acho que o final da série ser tão catártico só dá certo porque a gente passou esses 7, 8 episódios de nada acontece. Então você tem ali o monólogo final da Carrie Coon, da Laurie, que é muito bom. Você tem toda a cena do Patrick Schwarzenegger olhando a Chelsea abraçando o Rick e percebendo quão merda ele é como pessoa. Você tem até a cena final do barco na família inteira, com só ele mesmo, Patrick Schwarzenegger, percebendo que o pai dele era um otário, e ele olha e fica meio... Então acho que essas pequenas cenas, elas só funcionam porque a gente passou por essa provação aí de 7, 8 episódios de que nada acontece. Você percebe que tem uma coisa bem amarrada, né? Então fica o liquidificador a série toda e tal. Tem coisas ali que não são só gratuitas. Ao mesmo tempo, acho que tem muita cena muito mal dirigida, porque senão fica claro a direção que os personagens vão tomar, o que significa e tal. Então meio frouxo, sabe? Tipo, escrita meio frouxa no miolo e tal. Ao mesmo tempo... já dando os ovos aqui, vou dar 3 ovos. Eu gosto da série, eu acho que ela é muito boa para se propondo uma narrativa de novela, assim, quase como se fosse sitcom. Porque você tem na trilha sonora algumas vinhetas de personagem meio cômico, então tipo, é como se fosse barulho, né? Pim, pam, pam, pam. Sabe? Tipo, é como se fosse uma sitcom mesmo, assim, mas uma sitcom nesse formato mais sofisticado de minissérie, antologia e tal, com personagens muito coloridos. Então, tipo, eu gosto, é muito prazeroso assistir, mas eu acho que a temporada é mais fraca. Então, em relação às outras, a segunda é super dinâmica e tal. Se vier um All Stars aí, eu acho que tem que ter
a Aubrey Plaza da segunda temporada. Uhum. A loira também da segunda temporada, que é perfeita. E também agora a Parker Posey, porque assim, ela a melhor seleção de elenco. Assim. No caso do Walton Goggins, eu acho que é meio fora da persona dele. Eu adoro ele como ator, ele veio pra CCXP, eu esperava que ele viesse todo ano, que ele é ótimo. Mas eu acho essa coisa do trauma, acho fora da persona dele. Assim. Já a Parker Posey, ela fez a carreira inteira dela, dessa coisa irônica e assim, tipo, perfeita, velho. Ela não precisa nem, sei lá, estudar personagem, entendeu? Tipo, brota naturalmente dela. Muito assim. bom. Então o elenco é sempre o destaque da série, mas às vezes precisa um pouco mais. Eu concordo. Eu vou dar 3 ovos também. Eu gosto dessa temporada, assim, me prendeu, mas eu acho que nessa questão de enrolação é até engraçado, porque essa é a temporada que tem mais episódios, né? A gente teve 6, 7 e agora 8. Talvez não precisasse dos 8 episódios, eles podiam ter condensado em menos. Episódio 3 e 4 não acontece nada. Então, exato. Eu acho que, não sei se eles quiserem estender por mais tempo, aproveitar o hype da segunda temporada, ou se as nossas expectativas ficaram muito altas porque a segunda temporada foi muito boa, mas dava pra ter condensado um pouco. Mas é isso, essa temporada tem personagens muito bons. Então, quando a gente focava nesses personagens, nessas dinâmicas, é muito gostoso de acompanhar. Mas alguns realmente, tipo assim, tem muito contraste, né? O que eu senti na segunda temporada é que eu gostava de ver tudo. Aqui era um contraste muito alto, e tipo, eu quero ver esse núcleo e quando o outro aparece eu odeio, não quero, tipo, cansativo. Vou dar spoiler, o Breno dormiu muitas vezes. Eu vou xingar depois aí, ó. Já reclamaram em Severance, que eu reclamei do episódio da Colbert, já está me expondo. Não, ele deu umas pescadinhas ali. Mas, de modo geral, eu gosto da série. Eu acho que ela tem muito potencial e é uma série que, tipo, dá pra continuar crescendo de muitos lados. Então, a terceira temporada teve algumas falhas, mas eu não acho que comprometa o futuro. Eu acompanhando os 3 ovos, eu fico com a vontadezinha de dar os 4 ovos por causa do último episódio, que é muito bom, mas aí eu lembro toda a aprovação que foram os outros 7, eu falo, não dá. São 3 ovos mesmo pra mim, mas 3 ovos bem dados, assim, 3 ovos totalmente completos. Então, acho que eu fico por aí. Apesar dessa defesa final que eu fiz, cara, foi difícil essa temporada. A segunda, pra mim, segue sendo a mais da hora da série inteira. Mas agora a gente quer saber a opinião de você daí de casa. Deixa pra gente aí nos comentários quantos ovos você deu pra essa terceira temporada de White Lotus. E já especula também o seu roteiro de All Stars pra 4ª temporada. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal. Falou!